Se você é jovem, aprenda inglês. Nossa, a câmera desfocou aqui um pouco, mas enfim. Se você é jovem, aprenda inglês. Eu não tô falando isso justamente só no âmbito profissional, mas a língua inglesa no geral, se você, enfim, conviver direito com ela e conviver com conteúdos que de fato usem especificamente essa língua, você vai, enfim, descobrir muito mais coisas e aprender muito mais coisas novas. Eu tô tentando olhar aqui só pra ver se, enfim, não tá desfocado nem nada. Tá dando umas desfocadas aqui, eu vou tentar baixar um pouco a luz pra ver se dá uma melhorada. Enfim, vai ficar assim agora no vídeo, mas tudo bem. O que eu quero dizer com tudo isso aqui, quando eu digo que, enfim, se você é jovem, aprenda inglês. Esse vídeo é mais direcionado pro pessoal que, eu vou dizer, ainda tá na escola, ainda tá no ensino médio, até o pessoal que tá no ensino fundamental, oitavo, nono ano, alguma coisa assim. E o pessoal, assim, que não presta tanto atenção no inglês, assim, pelo menos no inglês que a escola dá. E eu não vou tirar a culpa de vocês, é porque, de fato, o ensinamento de inglês nas escolas do Brasil são, de fato, muito ruins no geral. Não é nada do que, de fato, a gente... Quer dizer, não vou dizer que é nada. É, de fato, o mais básico possível que a gente, enfim, usaria lá fora, por exemplo, para poder se comunicar de uma maneira extremamente básica com qualquer, enfim, americano, britânico, australiano, sei lá, qualquer pessoa que falasse inglês básico, basicamente. O negócio se você usa muito a internet, por exemplo, você com certeza já viu alguns memes de pessoas falando um negócio mais ou menos assim, como que você aprendeu inglês? Aí o pessoal fala, 70% do inglês que eu aprendi foi vendo filme, série, jogando, lendo livro, essas coisas, e escutando alguma, sei lá, podcast, música, essas coisas. 25% só apareceu aleatoriamente na minha cabeça, tipo, spawnou na minha cabeça, do nada assim, e os outros 5% foi aprendendo na escola de fato. Isso é um meio que global, basicamente, é um fenômeno meio que global, porque o inglês que de fato ensinam nas escolas, eles não são igual eu falei, né? No caso, o inglês que você, enfim, de fato é um inglês, eu vou dizer, prático, por assim dizer. Prático até pode ser, porque com o inglês básico você consegue, assim, se comunicar meio de boa, por assim dizer, com pessoas lá fora. Mas é sempre bom aprender para pelo menos ter uma conversação decente com o pessoal que, enfim, tá além de tentando aprender, o pessoal que é nativo de fato tá ali, tipo, tendo que entender você e tudo mais. Por que eu tô falando isso e direcionando esse vídeo especificamente para essas pessoas? Porque aprender o inglês, aprender uma língua no geral, é muito bom de fato. Primeiro para âmbito profissional, porque eu vou dizer assim, bem falando sério mesmo assim, até pro pessoal que tá, enfim, um alto mais nível já, terceiro ano, um negócio assim, se você bota no seu currículo que você tem um conhecimento de língua estrangeira, em inglês principalmente, que é muito requisitado atualmente no mercado, eu não lembro de ter visto alguma vaga de emprego, basicamente, sem ser, tipo, sei lá, funcionário de McDonald's, essas coisas assim. Vagas em empregos mais consolidados, vou dizer assim, que não exigem pelo menos um inglês intermediário, no nível de você conseguir formular frases sem se embananar tanto assim, e ter uma conversação decente. Óbvio que a questão da pronúncia é um negócio muito difícil, só que assim como a língua portuguesa, você tem que aprender ela do básico. Então, quando você começa a aprender o inglês, você começa com musiquinha infantil, ABC em inglês, com musiquinha infantil, típica americana, essas coisas assim. E aí você vai começar a aprender palavras, vai começar a aprender verbos, vai começar a aprender a montar frase, vai começar a aprender sobre, enfim, ortografia, sobre regra gramatical, sobre tempo verbal, sobre estruturação de frases. Só que isso aí são degraus que você vai evoluindo conforme o tempo passa. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque o inglês, igual eu falei, é uma língua muito importante para qualquer situação. Tem muito conteúdo que você vai ver na internet que basicamente só vai ter o inglês, basicamente. E eu não tô falando só de conteúdo de vídeo, assim, mas às vezes se você pegar um livro para ler, vou dizer até assim, um manual, alguma coisa para você ver, assim, algum dispositivo e, sei lá, sabe aqueles dispositivos chineses, basicamente, que, tipo, você vê um manualzinho assim, aí tem lá, tipo, inglês, chinês, japonês e coreano. Só que, assim, como o 99% dos brasileiros com certeza não vão saber ler o alfabeto chinês, o alfabeto japonês e o alfabeto coreano, vai saber pelo menos se identificar com o inglês ali, porque usam o mesmo sistema alfabético nosso. O negócio é de fato a língua, basicamente. Então, eu acho que é importante justamente para você poder se comunicar com pessoas novas e você construir uma rede de contatos e até amigos mesmo, fazer novos amigos que sejam estrangeiros e, enfim, você ter um choque de cultura, por assim dizer, você poder falar sobre culturas diferentes com pessoas diferentes no caso, isso vai enriquecer vou dizer assim, a tua visão de uma maneira que vocês não imaginam,
para âmbito profissional também, porque isso é muito requisitado para currículo, para trabalho, até para você fazer algum projeto que demande alguma equipe internacional, por exemplo, em um caso mais elevado, por assim dizer. Eu acho que vale muito a pena no caso. E também justamente para você aprender coisas novas e você não se embananar tanto na hora de você ter que usar essa língua, no caso. Agora eu vou passar algumas dicas de fato de como que você pode estar aprendendo isso, eu vou dizer meio que de graça, basicamente. Eu vou contar como que foi a minha experiência, primeiramente. Eu não sei se os meus pais fizeram isso de fato para que eu, né, no caso, me conectasse melhor com a língua inglesa. Mas chegou um ponto da minha infância que a partir dos meus 9, 10 anos mais ou menos, eu só comecei a ver filme legendado. E foi meio que uma forçação de barra que o meu pai fez, eu posso admitir isso aqui. Eu meio que fui forçado pelo meu pai a assistir filmes que eu assistia quando era criança, no caso, filmes infantis, só que com legenda, porém, no idioma original. E a primeira vez que eu vi um filme só com legenda, foi horrível. Foi horrível porque eu não entendia nada. Eu entendi algumas palavras que apareciam na tela, mas nada além disso. Eu demorava muito pra ler a legenda, no caso, então ficava muito ruim pra, enfim, assimilar o tempo e, enfim, vou dizer assim, sincronizar entre ler a legenda, compreender, assim, no meu cérebro o que tá falando, juntamente com a voz da pessoa ali, ou a dublagem, se for um filme de animação, enfim. E conforme o tempo foi passando, eu e meus pais, a gente começou a de fato desenvolver esse costume de assistir coisas legendadas. Assistir coisas no seu idioma original, nem sempre em inglês, assim, mas sei lá, um filme espanhol, um filme coreano, japonês, um filme alemão, alguma coisa assim. A gente sempre tem o costume de botar no idioma original e deixar as legendas. Porque isso é até bom, inclusive, para você aprender palavras em outras línguas. Porque você lê a legenda, no caso, e você consegue assimilar algumas palavras que se repetem e de fato você consegue perceber que é aquilo que elas significam mesmo, entendeu? Então isso foi uma baita de uma ajuda para eu poder aprender inglês, né, no caso, como uma base para saber assimilar palavras, por exemplo. Então você lê aquilo ali que tá na legenda, você presta atenção no que a pessoa tá falando, e é óbvio que tira um pouco a atenção do filme, no caso. Você não vai, assim, se for um filme mais pesado, assim, com uma história mais pesada, às vezes é capaz que você não entenda muito direito. Porém, como era um filme leve, um filme de animação que não exigia tanto de você, tipo, prestar atenção na história, mas você escutar o que a pessoa tá falando e assimilar com a legenda, é um negócio que, de fato, fez mais sentido pra mim, vou dizer assim, no meu nível, por assim dizer. Depois que eu fui começando a ver, enfim, séries mais complexas, mais complicadas, no caso, que, de fato, exigiam uma atenção maior, e aí eu fui gradativamente aumentando esse meu nível, basicamente. Eu diria que o tempo que eu mais tive contato com língua estrangeira no geral foi a pandemia. Foi a pandemia. Eu meio que tenho que confessar aqui, eu quase não prestava nenhuma atenção nas aulas. Obviamente eu prestava, tipo, um pouquinho de atenção, fazia resumo e tudo mais. Porém, quando a aula tava num ritmo muito chato, eu meio que parava de prestar atenção e ia focar em aprender alguma outra coisa. E nisso, de aprender alguma outra coisa, o que eu mais desenvolvi foi, de fato, o meu entendimento com a língua inglesa no geral. Porque aparecia muito recomendado de vídeo pra eu ver que tava em inglês. E, enfim, o YouTube agora tem opção de legenda automática, tem como você, inclusive, pegar a legenda automática que o YouTube faz em inglês, que é até muito melhor do que a legenda automática em português, e você traduzir essa tradução automática pro português. Então fica melhor pra você entender, no caso. Foi uma atualização que o YouTube fez pra, eu vou dizer assim, dar uma acessibilidade maior pro pessoal que não entende muito inglês e só tem... E o vídeo não tem uma opção de legendas de fato escritas ali próprias em português. Eu acho que é uma feature que os caras adicionaram que eu achei muito da hora. Também tem essa questão agora de dublagem com IA, essas coisas assim, mas isso não vai entrar no caso, pra mim isso aí é paia pra caralho. Mas o que eu quero dizer aqui, de fato, é que como eu comecei a consumir muito desse tipo de conteúdo, uma coisa que eu também comecei a fazer, eu acho que isso é até bom que, enfim, depois que vocês terem um entendimento assim um pouco melhor de, enfim, palavras, estruturação de frases e vocês conseguirem assimilar as palavras que vocês escutarem com uma legenda em português, aí vocês começam a ver filmes com legendas em inglês. E aí você começa a ler o que de fato as pessoas estão falando ali, e aí você começa a prestar atenção em como a pessoa pronuncia aquela palavra, como que escreve aquela palavra que a pessoa está falando, como que ela se encaixa naquela frase, se ela tem alguma diferença entre verbo, sei lá, o verbo to be, por exemplo, que tem várias alterações, por assim dizer, tem o been, tem o
Enfim, tem várias alterações no caso. Mano, eu tô gravando esse vídeo às 1h30 da manhã. Então, assim, me perdoe, eu tô com o cérebro meio que fritado aqui já. Hoje foi um dia longo. E, enfim, depois que acabar isso aqui, eu vou editar rapidão e eu vou dormir, porque eu tô muito cansado. Mas, enfim, eu vou botar uma imagem aqui na tela, inclusive, que muita gente fala que, inglês é complicado, basicamente. O inglês tem muita palavra difícil, tem muita regra difícil, não sei o quê. Cara, eu vou botar essa imagem pra vocês verem, é o seguinte, é uma comparação, eu não sei se... É um verbo, basicamente, é um verbo que tem tanto no inglês quanto no português, e a quantidade de conjugação verbal que tem nesse verbo em inglês é, tipo, 30 vezes menor do que tem no português, de fato. Porque o português tem tanta regra gramatical que faz com que a nossa língua seja uma das mais difíceis do mundo. E isso é meio que inegável. O negócio é, como a gente tá num país, obviamente, e aí a gente, enfim, aprende o português porque a gente ouve e tudo mais, e é a nossa língua nativa, não fica tão complicado porque, de fato, é a nossa língua nativa. Então a gente entende de boa. Mesma coisa pros americanos, no caso. O negócio é, para o inglês, ao meu ver, como uma pessoa que estuda, eu vou dizer assim, estuda efetivamente o inglês há uns 6, 7 anos, mais ou menos, eu percebo que o inglês ele é muito mais fácil mesmo do que o português. Seja pela quantidade infinitamente menor de regra gramatical, a simplicidade até em escrever algumas palavras. Óbvio que algumas palavras, elas são escritas de maneira mais, vou dizer assim, juntinha. Eu não vou dizer juntinha, mas similar. Tem essa palavra, similar. Por exemplo, a palavra tough, true e essas coisas assim. Eu vou deixar também uma imagem na tela de tipo palavras que são muito similares também. Minha pronúncia não tá boa, igual eu falei, é 1h30 da manhã, eu tô bem cansado, eu só quero gravar esse vídeo e já dormir já. Mas enfim. Eu não sei se perde um pouco a minha credibilidade de eu estar falando, aprenda o inglês, e aí eu tô fazendo isso aqui com as pronúncias meio errado. Pronúncia é um negócio que de fato pega bastante, só que você não consegue fazer a pronúncia direito sem prática. Tá, e como é que eu pratico isso de graça, sendo que, tipo, não tenho amigo que fala inglês, eu não tenho... meu professor fala muito mal inglês, eu, enfim, não conheço ninguém, etc. Como é que eu faço isso? Existe uma alternativa muito boa. O pessoal pode até achar um pouco estranho, mas existem servidores no Discord que são dedicados única e exclusivamente para você aprender inglês, e eles separam uma quantidade gigante de videochamadas não, de chamadas, de calls que o pessoal fala. Tem várias categorias de calls, dos níveis mais básicos até os mais avançados, que você pode se conectar com pessoas do mundo inteiro que também estão tentando aprender inglês, inclusive brasileiros. Eu vou deixar um server aqui na descrição, que é o que eu mais uso de fato para poder treinar minha pronúncia. Porque, ao meu ver, pelo menos no meu caso, eu tenho um bom entendimento de escuta, eu tenho um bom entendimento de leitura, eu tenho um bom entendimento de escrita. A minha pronúncia que é um pouco mais travada e eu preciso treinar isso de fato. E é bom você treinar com gente que também tá treinando, porque você consegue entender melhor e você consegue, igual eu falei, se conectar com gente do mundo inteiro. E isso é muito bom, porque você também acaba descobrindo culturas novas de pessoas que também estão tentando aprender inglês assim como você. E não fica, enfim, achando que o pessoal vai lá, vai me achar que eu tô indo mal, que o pessoal vai começar a me zoar por conta disso, vai rir da minha cara. No caso, não tem nada disso, não tem nada disso. Isso é uma besteira gigante. Isso é uma besteira muito grande. Porque todo mundo ali tá tentando aprender alguma coisa. E se você chegar pra alguém que é nativo, ou alguém que tem um inglês muito avançado e se depara com alguém que tem um inglês básico, essa pessoa, eu vou dizer assim, por dentro a pessoa até pode ficar um pouco irritada porque, nossa, isso aqui é óbvio e tudo mais. Só que a pessoa também passou por isso. A pessoa também passou por aquele choque de realidade, basicamente, de que ela não entendia nada no começo e ela foi progredindo gradualmente. Então essas pessoas, elas de fato vão estar ali pra te ajudar e te auxiliar com isso, entendeu? Então eu acho que esse servidor no Discord que eu vou deixar na descrição é pelo menos um passo muito grande que vocês podem dar para poder treinar a sua pronúncia. Mas eu sou tímido, eu não gosto de falar, eu sou introvertido. Mano, igual eu falei no meu vídeo passado sobre, enfim, ensino médio, isso é um negócio que você tem que acabar. Isso é um negócio, essa timidez que você tem, essa questão de introvertido e tudo mais, isso não é um negócio que o pessoal... como é que eu posso dizer assim, não é um negócio estético, não é um negócio que você falar que você é introvertido, o pessoal vai começar a te olhar com algum outro olho, começar a te dar uma atenção maior por isso, e eu não consigo falar direito com meus amigos na escola, mas na internet eu... Mano, acaba com isso, por favor. Igual eu falei no meu vídeo sobre ensino médio, se você não cuidar dessa questão da timidez, você vai sair muito mal no futuro,
E eu digo isso pra tudo, tanto pra âmbito profissional quanto pra relacionamento no geral, seja com família, seja com amigos, seja relacionamento romântico. É um bagulho sério essa questão da timidez. Então eu recomendo que vocês, como eu posso dizer, eu recomendo que vocês treinem isso, essa questão da timidez no caso. Eu, por sinal, eu meio que tô treinando isso já tem um tempo já. Igual eu falei no vídeo passado, uma coisa que é simples de você começar a fazer é você começar a dar oi pras pessoas na rua. Você, tipo, num dia pega, tipo, 3, 4 pessoas e dá oi assim na rua, pergunta se tá tudo bem. E é isso, entendeu? Vai começando pouquinho a pouquinho. É a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Como eu já meio que tenho esse costume de, enfim, dar oi pras pessoas na rua e tudo mais, e conversar com as pessoas no geral, o que eu tô fazendo aqui é mais a questão de perder um pouco a timidez, falando com a câmera, basicamente, falando com um público no YouTube, no caso. Eu vou dizer assim que esse canal é um canal ensaio, basicamente, porque eu tô, de fato, tentando desenvolver algumas habilidades minhas, tanto de conversação, quanto desenvolver melhor as minhas ideias, a minha pronúncia também, que às vezes fica um pouco embanada, igual aconteceu agora. Mas enfim. E o que isso tem a ver tudo com o inglês? Isso também tem bastante coisa a ver com o inglês, no caso, porque essa questão da timidez e tudo mais é um negócio que pega bastante. E você, enfim, saber lidar muito bem com essa timidez que você tem e tentar usar isso pra poder aprender alguma coisa, eu acho que é muito bom. O vídeo já tá ficando um pouco longo já, então vou só encerrar aqui rapidão e fazer um breve resumo do, enfim, do porquê que você tem que aprender inglês. Primeiro, questão de relacionamento, não só relacionamento amoroso. Quando eu falo relacionamento, eu juro, relacionamento profissional, relacionamento com amigos, relacionamento até com família também. Às vezes você pode encontrar alguma pessoa na tua família que, enfim, tem algum trabalho em inglês e você sabendo inglês, a pessoa pode te ajudar com alguma coisa, não sei. É um negócio, assim, network é um bagulho de louco, basicamente, mas enfim. Networking, igual eu falei, né, no caso, você, enfim, tem uma ampla rede de contatos, isso é muito influente na questão da língua inglesa e tudo mais. Você aprender coisas novas, porque além de você estar aprendendo a língua inglesa, você pode encontrar soluções e até hobbies novos, por assim dizer, que só são acessíveis, ou no caso são mais acessíveis, a partir da língua inglesa. E você aprendendo isso, você vai conseguir, enfim, descobrir coisas novas que você nem sequer imaginava que poderiam existir, ou até coisas novas que você já sabia que existiam, só que a partir da língua inglesa e a partir de ensinamentos vindos de pessoas que falam inglês, você acaba entendendo de uma maneira muito mais simples, porque o inglês, no geral, é uma língua mais simples. Você tem que se dedicar, de fato, para poder, enfim, aprender essa língua. E como que você aprende isso? Você tem que se conectar com ela, você tem que meio que se passar como se você, de fato, fosse um estrangeiro, como se você fosse um americano, um britânico, um australiano, qualquer pessoa que fala inglês. E como você faz isso? De fato, conectando com a língua. Você começa a consumir conteúdos em inglês, você começa a ler livros, você começa a ler textos em inglês. Quando você não entende uma palavra, isso inclusive é até uma dica que eu recomendo muito para que vocês façam. Na pandemia, eu comecei a jogar um jogo chamado Persona 5, que é um dos meus jogos favoritos. E esse jogo em específico, ele não tem legenda em português, ele só tem legenda em inglês e algumas outras línguas. Eu acho que tem espanhol também, não tenho certeza, porém eu considero inclusive espanhol até mais difícil que português. Eu não curto muito a língua espanhola, eu vou falar pra vocês, eu sei falar o básico do básico, mas eu não, enfim, costumo usar tanto assim. É uma língua que eu acho muito complicada, até na questão de pronúncia eu acho meio complicado, porque tem muito sotaque, etc. Enfim, e como é que eu lidei com isso, basicamente, pra poder jogar esse jogo? Eu entendia o que estava falando ali no caso, só que todas as palavras que eu não entendia, eu pegava um bloquinho de notas e anotava. E depois, quando eu terminava de jogar, eu pegava para poder aprender o significado de cada uma dessas palavras novas. E eu recomendo que vocês façam isso. Vocês peguem algum jogo, algum filme, alguma série, vocês assistam aquilo ali, vocês consomem aquilo ali e vocês anotam as palavras ou frases que vocês não entenderam e depois procurem o significado delas. Às vezes são significados muito simples, são palavras que, sei lá, sabe como que fala tomada tipo, sabe como é que fala tomada em inglês? Tipo, eu demorei bastante tempo para poder aprender o que tomada significa. E tomada é uma palavra básica. Tomada em inglês é outlet, se não me engano. E não, tipo, não confunda com outlet de tipo loja, essas coisas assim. É outlet, tipo, tomada. Tomada é outlet, basicamente. Mas enfim, o que eu quero dizer é que às vezes você vai se deparar com palavras e situações que você, tipo, caramba, parece um bagulho de outro planeta. Às vezes você pode se deparar com falsos cognatos, por exemplo, que são palavras que se parecem muito com uma palavra em português, só que elas têm um significado completamente diferente. Como exemplo, a palavra pretend em inglês, ela não significa pretende, tipo, pretender algo. Pretend significa fingir. I pretend to do something. Eu fingi fazer algo, alguma coisa, basicamente. E pretender em inglês é intend.
entendeu? E entende parece muito com, sei lá, entender, por exemplo. E é basicamente isso. Então você tem que, enfim, às vezes você se depara com isso, mas no geral não são coisas que você pode se preocupar muito agora caso você seja iniciante. Caso você seja iniciante, igual eu falei, enfim, vai consumindo as coisas, vai notando aquilo ali que você não sabe, vai se conectando com pessoas que de fato estão ali tentando entender como é que a língua funciona e tudo mais. E depois de um tempo pega para poder também ver vídeo aula de como que você estrutura frases, para poder ver verbo, como é que é a estrutura gramatical, tempo verbal, essas coisas assim. E que isso vai te enriquecer muito. Tem muita vídeo aula, tem muito vídeo, nossa, me embananei todo agora. Tem muita videoaula boa no YouTube de graça, tem muito curso de graça também que você pode fazer para poder, enfim, pegar um entendimento melhor. E conforme o tempo passar, você vai, vou dizer assim, aprimorando isso, consumindo as coisas que você já gosta, só que em outras línguas, por exemplo. Zeramos a edição aqui, não repara na minha cara completamente amassada aqui no final do vídeo. Eu só queria falar aqui que enquanto eu tava fazendo esse vídeo, depois que eu vi aquela imagem ali do meme, uma coisa que eu prestei atenção aqui é que você também pode usar a inteligência artificial ao seu favor. Você pode usar tanto o ChatGPT como uma inteligência artificial chamada Character AI, basicamente, que você conversa com personagens fictícios, basicamente, como se eles fossem verdade, como se fosse de fato um chatbot. Só que, tipo, ao invés de você estar conversando com o ChatGPT, por exemplo, você está conversando com algum personagem que você gosta, e aí você pode pedir, e você pode, tipo, perguntar para essa inteligência artificial como que você aprende a língua, basicamente. Aí você conversa com ela, você vai entendendo como é que se fala em inglês, né, no caso, você, enfim, pede para, sei lá, intercalar entre inglês e português, etc. E o ChatGPT pode te ajudar muito nisso, é uma boa ferramenta para você, enfim, começar e, enfim, aprimorar suas habilidades no inglês. Agora, de volta ao final do vídeo. Mano, uma dica que eu até dou para vocês, pega um filme de animação que vocês gostam bastante e coloquem eles na língua original deles e com legenda. E aí você faz isso, você vê, e depois você bota na legenda da língua original. Então você bota a legenda em inglês, e aí você começa a assimilar as palavras e você compara com a voz em português que você já viu, com as vozes em inglês, com a legenda em inglês, basicamente. É um negócio meio confuso, mas isso também vai te enriquecer muito. Então, no geral, aprender inglês não é só para botar no currículo que, eu sei inglês, eu sei falar inglês, eu sei escrever inglês, eu sei entender inglês. Isso serve para muito mais coisa. Muito, muito, muito mais coisa. Igual todas essas que eu... Nossa, a luz mudou aqui. Igual todas essas coisas que eu falei aqui no vídeo. A luz ficou até mais forte aqui, mas enfim. Aconteceu muita coisa aqui no final, mas o vídeo já está acabando. Eu só queria falar isso aqui rapidão com vocês. Perdão se eu me embananei em alguma coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, bota aqui nos comentários, por favor, que eu vou adorar interagir com vocês e, enfim, responder tudo. Porque eu também tô aprendendo, eu tô conforme, enfim, esse vídeo passa e tudo mais. Eu também vou deixar o link do Discord na descrição, mas, enfim, eu tô aprendendo como que eu, enfim, lido com essa língua e tudo mais. Eu diria que meu nível atualmente é um pouco mais avançado, porque eu, igual eu falei, eu entendo, eu consigo escrever direito, eu consigo ouvir direito. É só minha pronúncia que ainda tá um pouquinho falhada, mas igual eu falei, o servidor no Discord está aí na descrição para você entrar e tentar perder um pouco essa timidez de falar tanto com pessoas que estão ali destinadas a aprender alguma coisa nova, como também falar em uma língua diferente da sua. E eu achava que... Nossa, que susto, eu achava que tava com eco aqui no meu microfone, mas tudo bem. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã. É isso aí, até amanhã, galera. Beijão. Tamo junto, é nóis.